Gente, graça e paz. Eu tô gravando esse tutorial bem rapidinho, só para a gente entender um pouquinho mais da lição. A gente trabalha com crianças, adolescentes, né? E a gente sabe, como professores, que as crianças de hoje não aprendem como elas aprendiam antigamente. Não só as crianças, né, como os adolescentes também. E não só a gente entende na nossa prática, como a ciência já mostra isso. Então, aquela ideia de todo mundo sentadinho, em fileirinha, bonitinho, lendo, é uma coisa que hoje a gente não consegue muita resposta com as crianças assim. Ah, mas é a palavra de Deus. Sim, mas a gente pode usar de recursos para tornar a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, mais atrativo. Né? Não que a palavra de Deus por si só não seja penetrante, não seja atrativa, mas para que a gente chegue na linguagem da criança, para que ela entenda isso, a gente pode sim usar dos recursos pedagógicos. Então, pensando nisso, esse material que eu fui trabalhando um pouquinho nele, eu fui tentando trazer coisas que eu vejo dentro da realidade dos contextos de idade que são significativos para as crianças, para a gente trabalhar uma aprendizagem significativa. Então, o material é simples, ele é basicamente os planos de aula pronto, né? Inclusive, vocês podem aprofundar mais os conteúdos para quando for passar, né, para as crianças, a gente ter mais propriedade do que a gente vai falar para as crianças e para os adolescentes. Mas, de modo geral, ele é um plano de aula elaborado, pronto, com um pouco de embasamento, que é o início que tem dizendo para o professor. Então, eu vou passando o material e mostrando para vocês um pouquinho sobre ele, tá bom? Deixa eu abrir. Então, aqui é esse material. Essa é a nossa primeira lição, né? A capinha dele aqui. Essa é a parte do professor, sempre vai ter o nome. E o que é o Pentateuco. Aí essa parte aqui não tem na revista do aluno. É tipo um embasamento teórico para a gente. Um pequeno embasamento teórico. Como eu falei para vocês, a gente pode se aprofundar mais. E aí vem o plano de aula em si, a base bíblica, que são os textos que a gente trabalha durante a aula, os objetivos de aprendizagem, o momento de oração, o momento de louvor, a leitura bíblica, que é o que a gente faz literalmente com a criança antes de iniciar a aula, o versículo-chave, que a gente vai trabalhar a memorização, e aqui já entra também um pouquinho das metodologias ativas, né, das metodologias atuais, da aprendizagem significativa, que é o despertando o interesse. Então, a gente traz algum conteúdo que vai fazer com que a criança, o adolescente, se interesse pelo que a gente vai falar em seguida, que é a aula. Então, para cada aula também a gente tem esse momento despertando o interesse e o momento da história propriamente dito. Depois, a aplicação. Essa aplicação, vocês vão ver mais para frente, que até no material do Kids 3 e dos adolescentes, eu deixo em branco. Por quê? Para a gente estimular que a criança e o adolescente descrevam o que eles podem aprender daquele conteúdo, certo? Então, aqui é um guia para a gente do que vem na lição da criança, de atividades, já com as respostas também. E tem esse aqui, que é a atividade de vida prática, que também vem na lição da criança, e esse para a próxima aula. Esse para a próxima aula é o que a gente chama de sala de aula invertida, que é para que na aula seguinte a criança chegue, o adolescente chegue, já com um conhecimento prévio do assunto que a gente vai trabalhar. Isso é muito legal, porque desperta o interesse dele. Vou falar sobre Noé, por exemplo. A gente nunca ouviu falar sobre Noé, um exemplo, né? Então, eles vão lá, vão ver um vídeo, vão fazer um jogo, e eles chegam na sala no dia seguinte, na aula seguinte, com uma bagagem que eles vão contribuir com a aula e com o interesse de descobrir mais, porque aquilo que a gente passou para eles é só uma base. Então, sempre vai ter esse QR Codezinho assim, para o Kids 3 e para os adolescentes. Para os menores não tem. Por conta da faixa etária também, Kids 3, que a partir de 9 anos eles já tem um acesso maior às telas, já tem um interesse maior por esses tipos de conteúdo, por isso que eu coloquei só para essas duas turmas. Não quer dizer que a gente não pode trabalhar um jogo. Eu sou Kids 2 e eu sempre trabalho o jogo, sempre levo para eles, mas assim, não como atividade de casa,
porque eles são mais dependentes dos pais, muitas vezes os pais não vão fazer essa atividade e acaba que gera uma frustração para o professor e para a criança. Então, por isso que a gente colocou a partir do Kids 3. Muito bom também que vocês estimulem que a criança tenha esse interesse de buscar essa atividade e que vocês também busquem. Porque imagina se a criança assiste o vídeo ou faz o jogo e você não tem noção do que está falando. Então, para a próxima aula, é importante que você veja e que na aula você estimule a criança a ter esse momento. E aqui estão as dicas de conteúdo para a semana. Então, para cada semana tem uma atividade, jogos, como tem esse aqui da terça, que é um jogo, vídeos, certo? Para que desperte o interesse da criança também para o conteúdo que já foi trabalhado. Isso aqui é com base num conteúdo trabalhado em sala de aula na semana, diferente desse para a próxima aula, que é o conhecimento prévio da aula seguinte. E daí por diante, todas as aulas são nesse mesmo padrão. Eu vou andar aqui para mostrar para vocês o... Deixa eu fazer assim que é mais rápido. Aqui, os versículos bíblicos, né, que a gente vai ler, que é o que está lá, a base bíblica, que a gente pode imprimir e recortar para dar a cada um, ou para dar em grupos, né, para que eles façam a leitura, para a gente não ficar, tipo, lendo um bocado de versículo sozinha e eles fiquem desinteressados. Então, cada um pegando um já gera um interesse. Aí tem também... Eita, eu passei aqui, peraí, voltei. Deixa eu baixar mais. Aí tem também o versículo-chave para memorizar. Tem os mapas mentais, também é uma coisa que hoje a ciência tem mostrado muitos benefícios do uso de mapa mental para sintetizar o conteúdo, principalmente quando a gente vai falar do Pentateuco, que é um conteúdo um pouco mais complexo. Esses mapas mentais vão ajudar muito as crianças a memorizarem os pontos-chave. E no Kids 2, no Kids 3, quer dizer, e nos adolescentes a gente também pode estimular que eles criem os seus próprios mapas mentais, depois que a gente der o conteúdo de aula. Inclusive tem uma atividade que é sobre mapa mental. Aí aqui nesses recursos vem estratégias, né, que a gente vai utilizar na aula. Então, geralmente tem as atividades aqui que são do despertando o interesse. Aí vocês vão olhando, cada um tem a referência da aula. Isso aqui é um jogo de trilha. E aqui vem a revista do aluno. Aí eu vou mostrar também o primeiro para vocês verem. Isso aqui também é do adolescente, todas estão no mesmo padrão, como eu falei, só o Kids 3 e os adolescentes que tem os QR Codes. Os outros estão no mesmo padrão de estrutura, a diferença é o QR Code. Então aqui vem também a base bíblica para o aluno, a leitura bíblica, o versículo para memorizar. E isso aqui que nessa aula eu vou aprender que são os objetivos, que eu coloquei lá pra gente, que são os objetivos. Aí aqui para eles, um resuminho do que a gente vai trabalhar, do que a gente vai aprender. Esse aqui também tem só para os adolescentes. Os kids não tem essa parte aqui, é mais resumidinho, mas vocês vão entender bem também. Os kids só tem essa parte agora, que é esse resumo menorzinho. E aqui embaixo, que é a aplicação, como eu falei para vocês, para o Kids 3 e para o Kids 3 e para os adolescentes, que eles vão escrever o que eles entenderam, com a nossa ajuda, claro, né? A gente vai direcionando, a gente aprendeu isso, com base nos objetivos também, porque a aplicação tem como base o objetivo. Aquele objetivo é o que a gente vai trabalhar, aquilo é o que eu quero que a criança aprenda. Então, a aplicação vai ter a ver com o objetivo também. Aqui. Para a próxima aula também vem na revista dele, tá vendo? Então, sim, na verdade falei errado. Aqui é o que eu aprendo, que é a minha aplicação. Aqui em cima é um espaço de anotação, que ele vai poder anotar o que ele entendeu, o que ele gostou, o que chamou a atenção da lição. Isso pode ser uma atividade isolada, pode ser uma atividade coletiva, e depois eles escreverem, vai depender muito
da dinâmica de cada um de vocês. Aí vem aqui o QR Code para ele, que é o conteúdo que ele vai ter por base para a próxima aula. Para ele é o mesmo material que as dicas de conteúdo e a atividade que ele vai construir em sala. Essa daqui e aqui, que é a de vida prática, que também vai ser em sala, mas tem a ver com situações do cotidiano, para que ele aplique o conteúdo trabalhado. Então, a lição é basicamente isso, gente. Não tem segredo, acho que o mais complicadinho mesmo são os QR Codes. Aí, nessa parte do QR Code que tem o jogo, eu fiz por um programa que eu assino, que é o WordWall. Aí, as irmãs que dão aula no Kids 3 e nos adolescentes, eu vou estar passando meu acesso e a gente depois pode até gravar um vídeo menorzinho, não sei, para eu explicar melhor como funciona o WordWall. Ele é bem simples. Todos os jogos são abertos, então se você apertar no QR Code, você consegue acessar o jogo de imediatamente. Mas para a gente avaliar, vai ter lá o rankzinho, né, que eles vão colocar a posição que eles estão, aí só com acesso. Aí eu passo esse acesso para vocês também. Como eu falei, a lição é bem simples, é um norte, né, para vocês. Eu sei que com a criatividade que vocês têm, com o que Deus quer falar para a sua turma, você pode enriquecer ainda muito mais esse material. Então, como eu falei, é um norte. Quer fazer um outro despertando interesse? Faz. Quer pegar um outro texto? Pega outro texto, porque isso é um guia que você se baseie. Mas claro que à medida que vocês vão trabalhando, que vocês vão estudando, Deus vai fazendo com que vocês vão lembrando de outras coisas, tendo outras ideias, e vocês vão acrescentando, e com certeza só vai enriquecer ainda mais o material. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, e qualquer dúvida que tiverem, vocês falam comigo, tá bom? Tchauzinho.